Olá, meus amores! Vamos aí dar continuidade às nossas atividades de português do nosso livro de português das páginas 150 até a página 153, certo? Temos aqui na página 150 a primeira questão. Assinale apenas a alternativa que completa cada uma das frases a seguir. Item A. O assunto principal deste texto é: as lagartixas são um tipo de lagarto? Ou as lagartixas perdem o rabo? Os animais que perdem o rabo, você vai aí marcar o assunto principal, tá bom? Marca aí com um xizinho. No item B, os parágrafos 1 e 2 fazem a apresentação do assunto e falam sobre as formas de defesa usadas pela lagartixa, as formas de defesa usada pela lagartixa e por outros animais, como são as caudas de vários animais. Para vocês responder essas questões, vocês voltem a esses parágrafos que a questão está pedindo, certo? Que o português, crianças, é assim: ler, reler e interpretar as questões, certo? Para isso precisa mesmo ler. Vamos aqui no item C. Os parágrafos 3 e 4, que fazem a explicação. Olha aí, você vai lá no parágrafo 3 e 4, volta lá no texto, leia, que dá para marcar, certo? Tratam de como a autonomia ocorre no rabo das lagartixas. Se for, você marca. Como nascem e morrem as lagartixas? Ou como o rabo da lagartixa volta a crescer. No item D, parágrafo 5, traz a conclusão do texto e fala sobre o que o parágrafo 5 vai falar, certo? Vai lá no texto para marcar o item correto. A quebra e a regeneração da cauda das lagartixas, a regeneração da cauda e os predadores das lagartixas. Ou seria a regeneração da cauda e a proteção da lagartixa? Se for, você vai e marca. Na página seguinte, vamos para a segunda questão. Leia este outro texto que trata do mesmo assunto. Por que as lagartixas perdem o rabo? Como isso ocorre? Para se defender, assim como a maioria dos lagartos, as lagartixas são capazes de soltar a cauda, mecanismo conhecido como autotomia, auto voluntário, próprio e tomia, partir, cortar. Elas forçam uma fratura em um ponto específico do rabo, que se desprende de forma indolor, ou seja, elas mesmas forçam o rabo a se soltar. E ele se prende de forma indolor, porque não dói. E continua se movimentando, distraindo a atenção do predador enquanto fogem. Essa estratégia pode ser repetida, porém, o rabo ficará mais curto. Esse texto é do Ronaldo Nunes. Vamos aqui. Comparando com o texto principal desta unidade, por que as lagartixas perdem o rabo? Que você leu nas páginas 146 e 147. É possível afirmar que o texto acima apresenta. Essa questão aqui vocês irão marcar duas, viu, gente? Prestem atenção. Os mesmos blocos de assuntos do texto principal, mas de forma sintetizada em um único parágrafo. Se for, você marca. Apenas um dos blocos de assuntos tratado no texto principal, as mesmas partes que o texto principal, apresentação, explicação e conclusão. Se for, você marca. Apenas duas partes, a apresentação e a conclusão, não contemplando a explicação, aí você marca. Terceira questão. Releia este trecho do texto principal, prestando bastante atenção à parte destacada.
quebra do rabo da lagartixa só acontece porque elas, por natureza, têm a cauda apta a quebrar. E assim em algum dos ossos que formam a cauda da lagartixa. Existe um ponto onde pode ocorrer um tipo de fratura caso ela faça uma força naquele ponto. O rabo se parte ali e se solta. Trata-se de um tipo de estratégia de defesa usada para momentos de perigo. Aí você vai marcar aí, ó, o item A. Nesse caso, a parte destacada indica que vai se iniciar um exemplo, uma opinião, uma explicação, um parágrafo. Aí você marca. Vamos para a página seguinte. Item B. Assinale as afirmações corretas sobre a linguagem do trecho lido. É mais informal e apresenta algumas gírias. Você leu, você viu se tem gírias? Se tiver, você marca. Se não, não marca. Aqui, nessa questão B, você vai marcar 3 tópicos, certo? Apresenta palavras mais usadas no campo da ciência. Traz várias opiniões pessoais do autor. Explica o assunto detalhadamente. É direta, mas objetiva, sem opiniões pessoais. Você vai marcar aí, viu, gente? Tem 3 que vocês vão marcar nesse item. Quarta questão. O modo que cada animal usa para se proteger recebe um nome diferente. Observe os esquemas e veja como as palavras foram criadas. Aí temos aqui, ó, homocromia, que vem de homo, certo? Quer dizer que é igual, mas cromia, que é cor. Aí aqui do lado temos um urso polar, pelo branco, para confundir com a neve. Ele é branquinho, certo? Ele fica branquinho da cor da neve, que é para se proteger dos predadores, certo? Aí temos aqui abaixo, homotípia, homo, igual, mais típia, tipo. Uma rã dourada de Madagascar, cor e texturas iguais às das pedras. Ela também se camuflam para os predadores não pegar ela, né, gente? Os textos que você leu dão um nome específico à capacidade que alguns animais têm de soltar o rabo, como a gente leu, que se chama de autotomia, né? Com base nas informações do texto, faça um esquema como os do exemplo acima para essa palavra. Temos aqui os exemplos acima, que a tia Cris acabou de ler. Aí temos aqui autotomia. O que é o auto? Você vai lá no texto e olha, auto quer dizer o quê? Aí mais tomia, né? Auto e tomia de um lado, aí você faz o significado embaixo aqui, como tem o exemplo acima. Vamos para a nossa última questão, que vamos até a última questão, aliás, até a questão 5. Para estudar um texto informativo, é possível organizar as informações principais em um esquema. Complete o esquema abaixo, localizando no texto principal as informações que faltam no texto principal, certo? Aí temos aqui lagartixa. Vocês voltam lá no texto que é para responder. Como nascem? Grupo de animais a que pertence? Principais predadores